Bom, gente, bom dia, tá? 10h15. Vamos começar. Eu vou mandar aqui para vocês o link para esse de chamada, tá bom? Lembrem de preencher, por favor. Ao final da aula eu mando mais uma vez para vocês, tá bom? Hoje, então, nós vamos começar o conteúdo de números complexos, tá bom? Eu tenho só um aviso importante, que é o seguinte. Então, semana passada foi... Desculpa, a tela está fechada. Semana passada foi feriado, né? Então, vocês não tiveram aula na terça-feira comigo, né? E o que acontece? Hoje eu vou, então, introduzir o conceito de números complexos, vou tentar contar um pouquinho da história, e depois, então, nós vamos... eu vou deixar, essa semana, uma aula sobre uma parte de operações com números complexos. Hoje a gente deve falar de adição, subtração e multiplicação, a parte de potenciação da unidade imaginária, que a gente vai apresentar já já, e a parte de divisão, eu vou deixar para vocês no vídeo, tá bom? Como uma daquelas atividades que são enumeradas e obrigatórias para vocês, tá bom? Senão a gente vai ficar muito, muito atrasado em relação ao conteúdo, tá bom? Então, eu vou começar a aula aqui, eu vou só aproximar a tela para melhorar a imagem para vocês. E vocês podem consultar, gente, o capítulo de números complexos, que é o que a gente vai começar agora, a partir da página 173 do livro de vocês, tá bom? Se eu não me engano, é isso mesmo, 173, tá? Bom, a folha aqui, o meu papel é infinito, então eu vou pôr uma nova página. Então nós vamos começar aqui hoje nosso segundo encontro desse terceiro bimestre. É o primeiro encontro com aula mesmo, tá? Digo, com questão de conteúdo, tá? Hoje é dia, então, 19/10/2021, ok? Então, nós vamos falar lá no capítulo 7. Como eu falei, vocês podem consultar parte do que eu vou falar aqui lá, a partir dessa página 173. Vamos falar sobre, então, números... É um M, tá? Antes de P é um M, tá? Números complexos. Ok? Então, eu vou fazer tentar fazer um breve relato histórico de como surgem os números complexos, tá bom? Isso é só um relatozinho. Por exemplo, quem gostar um pouquinho de história, pode, por exemplo, procurar um livro chamado Romance das Equações Algébricas, que conta com muito mais detalhe o que eu vou falar aqui, porque é um livro, né? E dentro desses 45 minutos eu quero fazer um resumo do resumo dessa história e começar os números complexos mesmo propriamente, tá bom? Então, o que acontece? Como é que os números complexos surgem e tudo mais? Vamos só fazer assim, um paralelo. Esse primeiro paralelo não é um paralelo histórico, tá bom? Mas sim, assim, do que a gente conhece dos números, tá bom? Então, nós conhecemos os números, até o conceito dos números reais, como números que servem para medir alguma coisa, uma grandeza, por exemplo, um volume, uma área, uma dimensão, calcular a distância entre objetos. Então, os números têm essas funções, né? Os números servem para representar grandezas, em geral, que são palpáveis, tá bom? Uma distância de um ponto ao outro, coisas desse tipo, né? E para esse conceito de números, a gente conhece o conjunto dos números naturais, então, 1, 2, 3, 4, etc, tá? Depois, a ordem cronológica não é essa, mas assim, em ordem de inclusão, a gente conhece os números inteiros, tá? Então, é onde surgem os negativos e posteriormente o zero, tá? Então, são números que são conhecidos para nós. O primeiro é o conjunto dos naturais, o segundo é o conjunto dos números inteiros. Na sequência de relação de inclusão, nós temos o conjunto das frações, tá? Então, são todos os elementos da forma A sobre B. Deixa eu deixar bonitinho. A sobre B, onde A e B são números inteiros e o B
não é zero, ok? Então, por exemplo, todo número natural é um inteiro, todo inteiro é uma fração. Eu posso pensar qualquer número inteiro como sendo ele dividido pelo número 1, né? Ok? Então, tem aqui, mas a gente tem outros, né? Números que são frações que não são inteiros, como, por exemplo, o meio, o 2/5, coisas desse tipo, tá bom? Depois disso, nós somos apresentados ao mundo dos números irracionais, e a junção dos irracionais com os racionais dá o que a gente chama de números reais, tá bom? Então, é o conjunto dos os números reais, né? É a união das frações com os números que não podem ser escritos como frações. Por exemplo, raiz de 2, raiz de 3, π, e, ok? Esse é um dos símbolos para o conjunto dos irracionais, tá bom? Vou deixar assim para vocês. Esses conjuntos aqui, eles seguem uma relação de inclusão, como eu falei. Então, nós temos todo natural é um inteiro, todo inteiro é uma fração, toda fração é um número real, ok? Essa é a relação de inclusão. Se você quiser pensar em cadeia de um está dentro do outro, você pode pensar assim, os naturais, os inteiros, os racionais e os reais. Eu vou escrever aqui dentro, estava primeiro desenhando, então assim, nós temos aqui o conjunto dos naturais, dos inteiros, dos racionais e dos reais, ok? Então, a álgebra, né, que a gente conhece no ensino médio, no ensino fundamental, tratava de resolver equações, né? Então, os problemas matemáticos, além de serem geométricos, eram por meio de resolução de equações. É aqui que surge, então, a necessidade dos números complexos, tá bom? Então, por exemplo, nós sabemos resolver equações do primeiro grau. Isso é tão antigo que nós não sabemos nem datar de quando nós sabemos resolver essas equações, certo? Mas equações da forma que hoje a gente denota assim, ax mais b igual a zero, onde esse a é diferente de zero, por exemplo, né, sei lá, 4x menos 2 igual a zero, é uma equação do primeiro grau. Nós sabemos resolver ela. E mais do que isso, nós sabemos que a solução dessa equação é única, ok? Existe um único número que é a solução desse problema. É o número menos b sobre a, ok? Tão antigo quanto, mas essa a gente já consegue datar, é de quando a gente conhece resolver equações do segundo grau. Nós sabemos resolver equações do segundo grau há mais ou menos 3.000, 3.500 anos, tá bom? Então, assim, isso é da época dos babilônios, falando coisa de mais ou menos 1.500 anos antes de Cristo, tá bom? Então, quando hoje, né, traduzido na linguagem moderna, resolver uma equação de segundo grau é resolver uma equação desse tipo aqui, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, ok? Onde o a é diferente de zero. Existe uma fórmula para isso, onde você consegue achar as raízes da seguinte maneira: x é menos b mais ou menos raiz do que hoje a gente chama de delta sobre 2a, onde esse delta é o número b ao quadrado menos 4ac, ok? E até aqui, então, eu vou deixar de vermelho por isso, nós sabíamos resolver quando isso era maior do que zero, ok? Depois da aula que a gente conheceu os números complexos, a gente vai conseguir resolver quando for menor que zero. Fato é que, então, há mais ou menos 3.000, 3.500 anos, nós sabemos resolver equações como essa. Na época, essas equações, na verdade, elas eram escritas de outra maneira, né? Era resolver uma equação conhecendo a soma, determinar um problema, né, a solução do problema, conhecendo a soma e a multiplicação de dois números. Então, traduzido para a gente hoje, a gente vai ver isso lá em polinômios, né, mas, por exemplo, se eu pego essa equação x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero, essa é uma equação do segundo grau. Resolver ela é equivalente a achar dois números cuja soma é 5 e o produto é 6. E isso é simples, a gente não precisa de uma fórmula para isso, né? Dois números cuja soma é 5 e o produto é 6, só tem uma solução possível, que é 2 e 3, ok? Dois números cuja soma é 5, 2 mais 3, e o produto é 6, 2 vezes 3. Então, é claro, essa fórmula que está ali em cima, ela fornece um método de resolver. Mas o fato é que nós sabíamos, então, como resolver equações do segundo grau sempre que esse número aqui dentro da raiz fosse positivo. Quando os matemáticos tentam estudar uma equação parecida, uma equação do terceiro grau, surge um problema muito sério. Então, o que é uma equação do terceiro grau? É uma equaçãozinha desse tipo, ó, ax ao cubo mais bx ao quadrado
mais cx mais d igual a zero. Então, vou dar um exemplo bem simples, tá bom? Por exemplo, x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 2x menos 1, por exemplo, ok? Essa é a equação do terceiro grau. Eu escolhi ela de propósito, uma solução para essa equação, certo? Uma solução para essa equação é x igual a 1. Se eu colocar 1 no lugar do x, a continha vai dar certo, então eu tenho uma solução. Mas, se eu parar para pensar, né, olha, será que eu tenho uma fórmula, assim como tem para equações do segundo grau, que eu estou circulando agora, ou para equações do primeiro grau, onde, dada qualquer equação, a gente consiga achar uma solução? Então, por exemplo, né, se eu botasse uma fórmula assim, imagina 3x ao cubo menos meio x ao quadrado mais, sei lá, 2x menos 3 igual a zero, um exemplo. Será que existe uma fórmula para resolver esta equação? Achar a solução dessa equação? Então, observe que eu estou falando, quando a gente estava na equação do segundo grau, a gente está falando de mais ou menos, né? Mais ou menos 1.500 anos antes de Cristo, ok? Levou mais ou menos 3.000 anos para que isso pudesse ser solucionado. Então, né, estou falando de valores aproximados, né? Mais ou menos meado de 1500, 1550, 1560, na Itália, alguns matemáticos trabalharam com esse problema. Então, por volta, né, mais ou menos 1550 depois de Cristo, então, né, ali estou falando de antes de Cristo, aqui depois de Cristo, na Itália, os matemáticos conseguiram resolver esse problema, certo? Olha, nós sabemos agora como resolver equações do terceiro grau, mas tem um problema sério aí. Para eu poder resolver equações do terceiro grau, usando só expressões simples, simples no sentido que é somar, subtrair, multiplicar, dividir e extrair raízes, né? Raízes quadradas ou raízes cúbicas, no caso de equações de terceiro grau, eu tenho que admitir a possibilidade de calcular raízes quadradas de números negativos. E como toda ideia nova, isso na época gerou certa repulsa, né? Falou assim, olha, isso não existe, né? Não, o que, né? Como todo número, toda ideia nova que aparece leva um tempo para ser aceita. Levou muito tempo para ser aceito, até Gauss entrar na história, né? Mas assim, o fato é o seguinte: eles estavam diante de um paradoxo. Você tinha equações, por exemplo, como essa aqui, x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 2x menos 1, que tem raiz real, e para poder chegar nela por meio de uma fórmula, eu tinha que admitir a possibilidade de extrair raízes de números negativos. E a utilidade disso era resolver novas equações, né? Então, assim, você tinha, esse número tinha uma serventia. Então, os números complexos, eles surgem não como uma forma de uma grandeza de medir números, de medir temperatura, de medir distância, de calcular altura, peso, como a gente conhece os outros números. Eles surgem da necessidade de se resolver equações, tá bom? Eu resumi muito a história, mas assim, a história ela é bem completinha. Essa fórmula surge inicialmente para equações desse tipo, então eu só vou colocar uma observação assim, ó. Então, quando queriam resolver primeiro equações que não tinham o x ao quadrado, um cara chamado Tartaglia, um matemático chamado Tartaglia, ele aprendeu a resolver esse tipo de equação. E o mais legal era que quando essa equação tinha as três raízes sendo números reais, por exemplo, 1, 2 e 3, um exemplo, né? 1, 2 e 3, sempre passava pela extração de números, de raízes quadradas de número negativo. Ou seja, você tinha um problema que tinha soluções reais, soluções de números que você conhece, e você conseguia chegar lá por meio de extrair raízes de números negativos. O que Tartaglia não sabia é que quando ele apresentou essa fórmula, eu não lembro essa fórmula de cabeça, eu tenho anotado ela aqui, eu já pego para passar para vocês. Mas quando ele achou essa fórmula para resolver, ele tinha, ela dava uma maneira de resolver esse primeiro tipo de equação que eu estou circulando de vermelho, de maneira geral. Quem fez isso foram outros dois matemáticos, chamado Cardano e o outro Del Fierro. Del Fierro, na verdade, ele resolveu equações do quarto grau. Então, assim, deixa eu complementar a história, que eu estou contando um pouquinho de história para vocês. O que é uma equação do quarto grau? É uma equação onde a potência do x agora aparece 4, né? Então é ax à quarta, mais bx ao cubo, mais cx ao quadrado, mais dx, mais z igual a zero. Então, a forma para resolver isso aqui é chamada de Cardano
Cardano Tartaglia, acho que é uma coisa assim, ou Cardano Del Fierro, agora eu estou na dúvida. Acho que é Cardano. Bom, eu vou deixar Cardano certinho, que daí pelo menos eu estou na dúvida de qual é, eu não escrevo a besteira, tá bom? Então é um desses dois. Mas o fato é que a do quarto grau é desenvolvida por Cardano e Del Fierro. E é inspirada na fórmula que Tartaglia tinha do terceiro grau. Então, esse Cardano, ele era um matemático, digamos, não muito correto, e Tartaglia, na época, era comum ter desafios, né? Então, assim, os matemáticos até hoje não gostam de revelar como obtém as fórmulas deles, certo? Então, você escreve a fórmula, dá alguma pista de como ela é verdadeira, mas você não explica de modo geral como você chegou nela. E esses desafios eram públicos, e então, Tartaglia ficava famoso por ganhar esses desafios, certo? Então, ele não queria revelar o método dele. Cardano passa a lábia nele, convence ele a contar como chega e promete não publicar. Só que ele conta para o discípulo dele, esse Del Fierro, que com a sacada ele percebe o seguinte: olha, você tem como pegar essa fórmula e resolver a equação mais geral de cima. E inspirado nessa, ele consegue também uma fórmula para equações do quarto grau. E aí é isso que ele publica num livro que é muito famoso, que é chamado Ars Magna, que seria algo... Ars Magna é do latim, tá bom? Deixa eu tentar escrever aqui. Vocês sabem que latim é tudo escrito em latim pra gente, né? Mas a tradução seria coisa como... agora, eu falei isso na aula passada para os alunos. Eu vou lembrar no final e lembro para vocês, mas seria... agora esqueci a tradução do que significa Ars Magna. Eu já procuro para vocês. Nossa, agora é feio isso. Pode ser, Júlia. Eu não sei se é a grande arte. Eu não sei como ficou traduzido para nós, tá bom? Mas eu vou procurar o nome certinho e falo para vocês, tá bom? Tem razão. A grande arte, tá bom? Botei aqui no Google. E aí, eu não sei se é isso que os livros de matemática chamam ou não, mas tá bom. Vamos deixar como então, a grande arte. E aí ele divulga, então, esses métodos gerais, né? Então, olha só, no livro dele ele passa a perna no Tartaglia, mas mais do que passar a perna, ele melhora o método de Tartaglia. Então, na verdade, quando a gente fala ele, é porque é o discípulo dele, então o método vai o crédito vai pro pai da obra, né? E publicam, então, métodos de como resolver equações do terceiro e quarto grau, mas, de novo, admitindo a possibilidade de extrair raízes quadradas de número negativo. E, para isso não ficar muito estranho, ficar escrevendo esses símbolos, né? Hoje a gente chama isso de I, a unidade imaginária. É um número que tem a propriedade do quadrado dele ser negativo, ser menos 1. Ok? É só isso que muda nos números complexos. Então, Cardano publica a fórmula e aí a gente passa de um período que era, né, de mais ou menos 3.000 anos só sabendo resolver equações de segundo grau para, numa explosão de momento, saber resolver equações do terceiro e quarto grau, tá bom? Então, é assim que surgem os números complexos, tá bom? Aí você pode se perguntar, eu vou pôr a fórmulazinha daqui a pouco, só que de curiosidade, a gente não usa ela no ensino médio, tá bom? Mas você consegue achar, eu vou deixar a fórmula aqui, por curiosidade, tá? E eu recomendo que leiam, quem tiver interesse, quem gostar um pouquinho de história, o livro O Romance das Equações Algébricas, tá bom? Você consegue achar uma das soluções da seguinte maneira: menos Q sobre 2 mais a raiz... É bom escrever isso porque eu falo onde que aparece a raiz negativa aí. Mais Q ao cubo sobre 27. Raiz cúbica disso. Agora mais... Vai mudar que aqui vai aparecer um sinal de menos agora. O resto é tudo igual. Menos Q sobre 2 menos a raiz quadrada de P ao quadrado sobre 4 mais Q ao cubo sobre 27, a raiz cúbica disso, ok? Então você consegue achar uma raiz, e a gente vai ver lá em polinômios que quando você achou uma raiz, um polinômio do terceiro grau é reduzido a uma do segundo grau, né? Vira um do primeiro vezes um do segundo. E como você sabia resolver do segundo, então pronto, você achou uma raiz do terceiro de maneira geral,
você consegue resolver as outras duas, ok? O que era curioso? Quando o seu problema tinha as 3 raízes reais, esse p ao quadrado sobre 4 mais q ao cubo sobre 27 dava sempre negativo, ok? E no final as contas iam se anulando e sumia esses números negativos e dava a solução real que existia, tá bom? Isso foi o método que Tartaglia achou, tá? O que esse Cardano de Ferro fez foi assim uma maneira de pegar essas equações geral aqui que eu estou botando a setinha de verde e falar assim, olha, você tem como fazer um truque e sumir com esse termo do x ao quadrado. E reescreve nessa maneira, você consegue achar a solução dessa, com a solução dessa você volta na original e acha a solução da original. Foi isso que eles fizeram, tá bom? Como eu falei, então, toda ideia nova leva tempo para ser aceito, tá bom? Então, assim, levou muitos e muitos anos para que os números complexos fossem aceitos como números, né? Como eu falei, precisou entrar Gauss na jogada, fazer uma representação geométrica, que a gente vai ver a representação geométrica dos números complexos. Mas os números foram aceitos, tá bom? Quando o Gauss entra na jogada, então, assim, aqui eu estou falando de mais ou menos meados de 1500. Depois, quando o Gauss entra, eu estou falando, então, lá em 1780, algo desse tipo. Então, estou falando de 200 anos, quase, para que isso fosse totalmente aceito, tá bom? E nós vamos ver esse resultado, por exemplo, em polinômios e equações algébricas. Então, é chamado teorema fundamental da álgebra. É o maior resultado, a tese de doutorado mais bonita feita até hoje na matemática, é o que Gauss fez. Gauss fez uma coisa muito interessante, né? Então, só para fechar essa historinha, um resumo desse romance das equações algébricas, o que Gauss fez, né? Isso é uma tese de doutorado dele. É chamado teorema fundamental da aritmética. Ele pegou qualquer equação de grau n, então, lá a gente tinha equação do primeiro grau, do segundo, do terceiro, e aqui eu tenho uma de grau n, tá bom? Por exemplo, a equação do 10º grau, do 30º grau, e provou o seguinte: esta equação sempre tem uma raiz complexa. Então, ele mostrou que qualquer equação tinha uma raiz complexa, mas ele não mostrou como achar essa equação, certo? E aí, o que os matemáticos começam a pensar? Nossa, nós temos fórmulas para o primeiro grau, para o segundo, para o terceiro, para o quarto, e Gauss vai lá e mostra para mim o seguinte, olha, toda de grau n tem uma raiz, então você reduz, e uma consequência dele, na verdade, é o seguinte, toda de grau n tem n raízes complexas, ok? Resumindo, a gente vai ver isso detalhadamente lá na frente. Tem n raízes complexas. Será que tem uma fórmula que só envolva operações básicas para achar uma equação do 5º grau, do 6º grau, do 7º grau, de grau n, de maneira em geral, só envolvendo os coeficientes da equação, só envolvendo somar, subtrair, multiplicar, dividir e tirar raízes, por exemplo, raízes quadradas, raízes cúbicas, quartas, etc. É natural a gente pensar que, sim, pelo menos a pergunta faz sentido, né? Será que existe como resolver isso? E aí vem 2 outros gênios, um chamado Abel e o outro chamado Galois, o mesmo nome do colégio lá de Brasília, e provam o seguinte, que não existe. Abel primeiro prova que equações do 5º grau, de maneira geral, não podem ser resolvidas por radicais. O que é o radical para a gente aqui? É somar, subtrair, multiplicar, dividir e tirar raízes, né? E demais potências, né? Abel prova, olha, algumas equações do 5º grau não podem ser resolvidas assim, então você nunca vai conseguir, né? Então caiu por terra o problema. Só que Galois vai lá, mais genialmente ainda, numa única noite antes de morrer, os dois morreram novos, com 21, 22 anos, uma única noite, ele escreve uma teoria que revoluciona o que a gente chama hoje, o início, a introdução da álgebra moderna. Então, a álgebra, até Galois, era resolver equações. Então, fazia sentido. Galois, numa única noite, ele revoluciona tudo. Isso levou quase 70 anos para ser descoberto depois da morte dele. Mas, numa noite, ele revolucionou tudo. Ele vai lá o seguinte, olha, por que algumas equações do 5º grau podem e outras não? Por que algumas do 6º grau podem e outras não? Por que, de modo geral, algumas de grau n podem ser resolvidas e outras não? E ele, numa única noite, ele resolve isso e acaba morrendo no outro dia de maneira trágica num duelo, tá bom? E essa teoria dele que surge é o que a gente chama hoje de
teoria de grupos. Ele introduz um conceito novo chamado grupo e diz o seguinte, olha, de maneira resumida, tá bom? Porque isso é bem profundo, uma equação de grau n é possível ser resolvida quando o grupo associado for solúvel também, for possível de ser resolvido, digamos assim. E ele prova que se o grau, o n, o expoente, for maior ou igual a 5, o grupo nunca é solúvel. E enquanto se for 4 para baixo, sempre é solúvel. Então, por isso, nunca vai existir uma fórmula que envolva só os coeficientes da equação, somar, subtrair, multiplicar, dividir, tirar raízes, para que você encontre soluções de equações de grau maior ou igual a 5, tá bom? A morte trágica de Galois é o seguinte, né? Então, assim, o desfecho final da história, Galois era meio revolucionário, ele era francês, tá bom? Escreve Galois, mas ele era francês, falar Galois. E ele se apaixona por uma mulher, se envolve com uma mulher que supostamente era casada, os livros deixam na dúvida ou não, ou ela tinha alguém que gostava dela, mas deixam também a suspeita de ele ter sido morto por interesses políticos. Mas o fato é que ele se envolve com essa mulher e ele é desafiado para um duelo. Ele é desafiado para um duelo. E o duelo era com outro cara muito experiente, né? Assim, era mais feio recusar o duelo do que ir morrer no duelo, certo? E ele não conta a ninguém. Ele sabia de tudo, ele tinha toda essa ideia na cabeça dele, ele escreve tudo isso numa noite, e tem nos relatos deles que a gente encontra nos livros, tem, porque a gente vai estudar, tipo, comentários dele, meu Deus, vou morrer, meu último dia, coisa desse tipo, né? E ele não conta para ninguém, vai para esse duelo no outro dia cedinho. No duelo, então, ele escolhe a arma que tá sem a bala e o outro tá com a bala. Eles fazem o duelo. O Galois toma um tiro, sangra o dia inteiro, a noite inteira. No outro dia cedo ele é encontrado pelo irmão, é levado para o hospital e vem a falecer. E ele revoluciona, faz toda uma teoria moderna da matemática que a gente estuda até hoje, numa única noite, tá bom? Eu gosto de contar essa história porque, por exemplo, meu mestrado e meu doutorado é na área de álgebra, teoria de grupos, coisas que Galois introduziu, tá bom? Então, esse é o limiar que a gente chega no ensino médio entre o que é antigo, porque na matemática a gente no ensino médio fica só em coisas antigas, e eu estou falando de coisas antigas, estou falando de 1500, 1700, para o início de 1800, quando surge a álgebra moderna, que nem é mais o que é estudado hoje, tá bom? A gente estudou outras coisas, né? Grupos em outros sentidos, não grupos como soluções de equações, tá bom? Mas é bem nesse limiar, a história é interessante, eu vou deixar anotado aqui, quem quiser ler, nem que seja para passar tempo, tá bom? Você conhece um pouquinho dessa história nesse livro, O Romance das Equações Algébricas. Ok? Bom, dito tudo isso aí, eu vou então começar a falar o que é um número complexo, tá bom? Números complexos, então, na nossa anotação moderna hoje, a anotação atual, é um conjunto. Então, eu vou pôr aqui o símbolo desse conjunto. É um conjunto onde os elementos têm a forma A mais BI. E A e B são números reais. E I, ele tem a propriedade do quadrado dele ser o menos 1. Ok? Então, isso é o conjunto dos números complexos, tá bom? Como Gauss provou aqui atrás, ele provou o seguinte, né? Toda equação de grau n tem suas n raízes dentro dos complexos. Então, do ponto de vista de matemática, para resolver equações, a gente não precisa de nenhum conjunto a mais do que os complexos. Então, os complexos é o nosso mundo final. Qualquer equação tem suas soluções dentro dos complexos. Então, quando a gente estava fazendo o desenho aqui, né, só para introduzir, então, já para aproveitar esse desenho, para não precisar fazer ele de novo, o que nós temos é o seguinte, né, essa é a nossa, digamos, a nossa parada final, ok? Essa é a nossa parada final. Todo natural é um inteiro, todo inteiro é um racional, todo racional é um real e todo real é um complexo. Esse é o nosso fim de conjuntos numéricos, tá bom? Então, a gente para dentro do conjunto dos números complexos, tá bom? O que tem, então, de diferente, né, quando a gente estuda isso? Quando esses números foram introduzidos, ok?
a maneira natural de pensar sobre eles era o seguinte, olha, ele tem que respeitar tudo que a gente já conhece. Então, todas as operações que a gente já conhece dos números reais, tem que valer aqui dentro, ok? A lógica tem que ser essa. Aqui só tem um adicional. Você tem um ser, que não é um número real, a gente chama de unidade imaginária esse i, que tem a propriedade do quadrado dela, desse número, ser o número menos 1, ok? É só isso que surgiu diferente, tá? A gente sistematiza as operações para ficar bem claro, mas é isso que surge diferente. Então, só para deixar registrado, quando a gente tiver, por exemplo, um número complexo, em geral a gente denota por Z ou por W, coisas desse tipo, tá? Ele tem a cara A mais BI. Esse A nós chamamos a parte real do número complexo. E, por exemplo, pode vir, assim como o livro de vocês põe, vir com esse RE para falar que é a parte real. E é simples identificar a parte real. A parte real é quem não está acompanhando o I, tá bom? Esse Bzinho é o que a gente chama a parte imaginária. Ele acompanha o I, que a gente vai chamar de unidade imaginária. E ele vai ser, então, denotado por IM, tá? E o I, a gente chama a unidade imaginária. Unidade imaginária, ok? Olha, eu escrevi aqui que o i ao quadrado é menos 1. Vocês podem ver em alguns outros lugares também escrito o seguinte, olha, o i, ele é a raiz quadrada de menos 1, tá bom? Tanto faz os dois. São duas maneiras de representar o mesmo símbolo, tá bom? Uma observaçãozinha, uma observação importante é o seguinte, olha, a primeira é sobre o zero, tá bom? Então, o número complexo, o número zero, ele é visto como um número complexo também. Ele pode ser escrito como sendo 0 mais 0i, ok? Tá? A segunda observação é sobre os reais serem complexos. Então, todo número real, se A é um número real, você pode enxergar ele como um complexo que tem parte imaginária nula. Então, o que a gente está dizendo aqui é o que eu já tinha botado no desenho lá, mas reforçando, todo real é um número complexo. Números que sejam simplesmente da forma BI, ou seja, não tem a parte real, são chamados de, aqui com B diferente de zero, tá? São chamados de imaginários puros. Ok? Nós vamos ver, na semana que vem, a representação geométrica de números complexos, que é quando, de fato, eles são aceitos, tá bom? Mas, então, alguns exemplos de números complexos. Eu posso pensar, por exemplo, no número 2 mais 3i, ok? Esse tem parte real 2 e parte imaginária 3. O número complexo, sei lá, 2i, este é um número imaginário puro, certo? Por quê? Ele não tem parte real, ok? Deixa eu pôr um outro exemplo aqui, sei lá. Menos meio mais raiz de 3i, ok? Outro número que tem, por exemplo, parte real menos meio, parte imaginária raiz de 3. E só para deixar claro, por exemplo, se nós tivermos um número 2, por exemplo, esse 2 é um número complexo também, tá bom? Você pode pensar como sendo 2 mais 0i, ok? Toda vez que a gente é apresentado uma estrutura nova, a gente aprende a fazer operações com eles. Por exemplo, foi assim o ano passado com vocês, quando vocês aprenderam matrizes. É assim, por exemplo, quando a gente aprende as frações, a gente aprende a somar frações e assim vai. Vai acontecer alguma coisa parecida aqui com os complexos. Então, nós vamos dedicar agora uns minutinhos a como fazer operações com os números complexos. O que vai mudar aqui é que a gente tem que tomar o cuidado. Toda vez que aparecer o i ao quadrado, esse negócio vira um menos 1. Tirando isso, o resto, tudo que a gente conhece, vale, tá bom? Então, imagina o seguinte, que nós tenhamos dois números complexos, depois, aí a gente faz exemplos, tá bom? Mas só para deixar registrado, eu tenho dois números complexos, A mais BI e C mais DI, ok? Uma primeira observação é quando que esses dois números são iguais. Bom, se nós lembrarmos de matrizes, né? Quando que duas matrizes são iguais? Precisa ela ter a mesma ordem e os termos correspondentes serem iguais, certo? Para os números complexos vai acontecer uma coisa parecida. Eu não estou falando de matriz, mas eu posso pensar nessa mesma maneira.
só faz sentido dizer que eles são iguais se as partes reais deles forem iguais e as partes imaginárias forem iguais. Então, dois números complexos são iguais quando eles têm a mesma parte real e a mesma parte imaginária. Pode aparecer bobeira, mas, por exemplo, vocês vão ver que tem exercícios do livro que vocês precisam conhecer essa definição. Então, quando a gente vai falar de operação, talvez a primeira coisa importante seja falar da igualdade, né? Tá bom? E aí você sabe resolver os seus problemas. Mas pensando nisso agora, então, como que eu posso falar sobre a soma, sobre a adição desses dois números? Então, como eu disse, é tudo inspirado em coisas que a gente já conhecia. Vamos traçar um paralelo aqui, tá bom? Antes de definir lá. Se nós fôssemos somar 2 mais 3 raiz de 5 com 4 menos 2 raiz de 5, como é que a gente ia fazer isso? O que a gente conhece da matemática, eu vou somar quem tem raiz com quem tem raiz e quem não tem com quem não tem, certo? Então, o que eu vou ter assim é 2 somado com 4, e você já pode pôr 6 aí direto se quiser, e vou ter 3 somado com menos 2, né? Ou seja, vou subtrair, né, o menos 2. Subtrair 2. Então, isso vai dar 6 mais raiz de 5, ok? Nos complexos vai acontecer a mesma coisa. O que está aparecendo esse i lá é só você sempre ter isso em mente. Olha, esse i, ele está fazendo o papel de uma raiz para a gente. E, na verdade, é a raiz do número menos 1. Então, as coisas vão funcionar de maneira parecida. Então, por exemplo, se eu tiver um número complexo a mais bi e quiser somar com outro complexo c mais di, o que eu tenho que fazer? Somar as partes reais e somar as partes imaginárias, ok? Você soma real com real, imaginário com imaginário. Você não pode juntar, né? Assim como a gente não junta 2 mais 3 raiz de 5 e não diz que isso dá 5 raiz de 5, porque não faz sentido, né? A mesma coisa vai acontecer aqui. Então, por exemplo, se nós tivéssemos 2 mais 3i somado, eu vou até aproveitar o símbolo, tá? Somado com 4 menos 2i, né? Só coloquei o i no lugar do raiz de 5. Esse resultado vai dar, então, 2 mais 4, 6. E 3 menos 2, 1. 1i. Você não precisa colocar 1 na frente, tá bom? Isso deu 6i, tá bom? Isso é adição. Quando a gente conhece a adição, a gente também conhece a subtração, porque a subtração é uma adição disfarçada, né? É somar com sinal negativo, né? Então, a subtração é a mesma coisa, né, gente? Você só tem que tomar cuidado com as regrinhas de sinal aí, né? Então, se nós formos somar A mais BI, ou perdão, somar não, subtrair, né, com C mais DI, nós vamos fazer na ordem, né? A menos C, B menos D. E pronto, resolveu o seu problema. Exemplo, vou manter o mesmo número, por exemplo, 2 mais 3i menos 4 menos 2i, né? Então, eu vou fazer o quê? 2 menos 4, então menos 2, certo? 3 menos menos 2, então 3 mais 2, 5, 5i. Bem tranquilinho, certo? Então, essa é a noção, por exemplo, para subtração, tá bom? Para a gente fechar a aula de hoje, então, eu vou falar para vocês da multiplicação. Multiplicação. Aqui que entra o cuidado, lembrar sempre que a raiz quadrada, a raiz quadrada, o i ao quadrado dá menos 1, tá bom? Mas vamos lembrar como que a gente, traçando o mesmo paralelo, o que aconteceria, por exemplo, se eu fizesse 5 mais 2 raiz de 7, por exemplo, vezes 3 menos 3 mais, sei lá, 2 não, já usei, sei lá, raiz de 7, ok? Como é que a gente fazia essa operação aqui para esse produto, certo? O que eu tinha que fazer? Usar a distributividade. Eu multiplico todo mundo por todo mundo, né? Então, eu fazia 5 vezes menos 3, menos 15. 5 vezes raiz de 7. Então, 5 raiz de 7. 2 raiz de 7 vezes menos 3. Então, 2 vezes menos 3, menos 6, raiz de 7. Sei lá, laranja, não usei, né? 2 raiz de 7 vezes 7. Então, com 2, raiz de 7 ao quadrado, certo? Raiz de 7 vezes raiz de 7 ao quadrado. Voltando para o azul para não ficar colorido todo. Então, menos 15. Agora, 5 menos 6 raiz de 7 é 1 raiz de 7. Raiz de 7 ao quadrado é 7 vezes 2, 14.
Então, menos 15 mais 14, menos 1 mais raiz de 7. O que a gente vai esperar dos complexos? A mesma coisa, certo? Só que você tem que lembrar que i ao quadrado dá menos 1. Só isso. Então, por exemplo, se nós formos multiplicar a mais bi por c mais di, eu vou pôr a formulazinha aqui para vocês, gente. Mas melhor do que lembrar a fórmula é lembrar o método, né? Como é que a gente chega nesse método toda vez, certo? É usar a distributividade. Mas a ideia é a mesma. Então, por exemplo, eu vou fazer a vezes c, vou pôr aqui na cor, né? AC. Depois, A vezes DI. ADI. BI vezes C. Então, B vezes C, I. E aí eu vou pôr de rosa aqui, ó. BI vezes DI. Então, eu faço B vezes D e vai aparecer o I ao quadrado, né? Porque fica I vezes I. E você lembra nesse momento, opa, I ao quadrado, então, é menos 1. Então, nós vamos ficar com AC. Eu vou juntar agora quem tem I com quem tem I, quem não tem com quem não tem. A gente aprendeu a somar, certo? AC menos BD mais AD mais BC vezes I, ok? É uma fórmula feia, né? Eu não gosto de lembrar ela. Eu prefiro fazer toda vez assim, ó. Como que eu multiplicaria, por exemplo, 5 mais 2i vezes menos 3 mais i? Né? Como é que eu só troquei o raiz de 7 pelo i? Vai dar uma diferença aqui, porque em vez de aparecer o 7, vai aparecer um menos 1, tá? Mas a ideia é a mesma. 5 vezes menos 3, gente, menos 15. 5 vezes i, 5i. 2i vezes menos 3, então menos 6i. E 2i vezes i, então fico com 2 vezes 1, 2, i ao quadrado. I ao quadrado, menos 1. Então você fica com menos 15, menos 2, menos i, né? 5i menos 6i é menos i. Então fica com menos 17, menos i, mas a ideia é a mesma, tá bom? Essa é sobre as operações com os números complexos, tá bom? Finalizando a aula, eu ainda tenho 3 minutinhos a gente fechar e eu ver se vocês têm alguma outra pergunta para fazer. É assim, o que muda, né? Por exemplo, agora que a gente conhece os números complexos, né? O que acrescenta para a gente, por exemplo, quando eu estiver trabalhando com um problema como esse aqui, ó. Eu estou pegando lá da página 179 do livro de vocês, tá bom? Por exemplo, o que muda se eu tenho os números complexos e uma equação como essa, certo? Olha, o que vai mudar é o seguinte: quando a gente trabalhava com os reais, se o delta fosse negativo, você dizia que não tinha solução real. Agora, para a gente, nós teríamos soluções que são complexas, ok? Só vai mudar isso. Sempre lembrando que a raiz de menos 1 a gente troca por i, o resto a gente trabalha igual, né? Então, se eu pego essa equação aqui, ó, equação do segundo grau, né? Só, eu não dei aula para vocês, mas eu imagino que vocês viram essa equaçãozinha, né? Você resolve ela calculando o delta, e o x, então, é menos b, mais ou menos raiz do delta, sobre 2a, certo? Aqui pra gente, então, o a é 1, o b é 4 e o c é 5. Então, quanto dá o delta? B ao quadrado, menos 4 vezes a, vezes o c. Então, fica 16 menos 20, menos 4, certo? Vou quebrar a página aqui. Menos 4. Quem é o x, então? É menos o valor de b, então é menos 4, mais ou menos a raiz de menos 4 sobre 2 vezes 1, né? O que você vai fazer com essa raiz de menos 4, gente? Olha, é o seguinte, vou traçar um paralelo aqui. A raiz de menos 4, toda vez que deu uma raiz negativa, agora você trabalha assim, né? Você fica atento ao seu mundo de solução. Por exemplo, se te for lá, resolva nos reais, então você dizer que não tem solução. Se resolva só ou resolva nos complexos, você pode admitir essa solução. Você escreve como raiz de 4 vezes raiz de menos 1. A raiz de 4, gente, é 2. A raiz de menos 1 é o que a gente está chamando de i. Então, quem é a solução? Menos 4 mais ou menos 2i sobre 2. Então, um para soma e o outro para diferença. Então, menos 4 mais 2i sobre 2. Vou chamar isso de x1. Ou x2. Menos 4 menos 2i sobre 2. E a gente pode simplificar, porque todo mundo é divisível por 2. Então, fica menos 2 mais i, ou menos 2 menos i.
Então, nós temos a solução do nosso problema, menos 2 mais i e menos 2 menos i, tá bom? Com isso, a gente fecha a aula de hoje, a gente aprendeu a resolver. Nós vamos, um comentário breve, tá, gente? Porque já fechou o tempo, isso não é aula. Quando a gente dá polinômios e equações, nós vamos ver que as raízes sempre aparecem assim, conjugadas. Ou seja, só vão trocar o sinal, né? O vídeo que eu vou deixar para vocês é falar sobre o conjugado do número complexo, que é simplesmente trocar o sinal da parte imaginária. E a gente vai ver que quando os coeficientes da nossa equação são números reais, as soluções aparecem sempre aos pares conjugados, tá bom? Mas então é isso. Eu fecho a aula então, gente, agradecendo vocês e deixando a sugestão, tá bom? Nada é para me entregar, mas é bom para vocês resolverem para a prova. Vocês têm condição de resolver os exercícios da página 178, tá? Dos números 1 ao 8, tá bom? E vai ficar para vocês no vídeo a divisão e a potenciação de I, onde eu vou passar os exercícios 9 ao 16, tá bom? Então, fica o registro para vocês. Eu estou aqui de volta na sala. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Vou mandar o link da chamada de novo. Tem um comentário? Estão me ouvindo? Tá ótimo, Suzana. Revejo a gravação da aula que eu vou postar para vocês daqui um pouquinho, tá? Demora umas meia hora para eles mandarem para a gente. Aí eu baixo, subo o vídeo para o YouTube e ponho para vocês. Mas se tiver alguma dúvida, tá, eu anotei no quadro aqui, 178 a página, tá bom, Samira? Números 1 ao 8, tá? Na 177 tem exercícios resolvidos. No vídeo que eu vou ficar para vocês, eu resolvo alguns desses exercícios, se eu não me engano. E vai ficar da página 179, se eu não me engano, os números 9 ao 16. Não, 180, dos números 9 ao 16, tá bom? Eu deixo sempre, Júlia. Fica lá. O print da aula é isso aí, tá bom? Aí que vocês não precisam se preocupar em copiar nem nada. Esse eu gero o PDF e esse eu ponho rapidinho. Daqui a pouquinho, na hora que eu acabar a aula, eu já ponho lá para vocês, tá bom? Alguma outra pergunta, gente? A Suzana tá aí ainda? Tô. Ô, Suzana, tira uma dúvida minha, por favor. Não é nada da aula, não, é sobre o projeto. Eu recebi uma mensagem hoje do financeiro dizendo que a ordem de pagamento foi autorizada. Vocês receberam? Eu ainda não recebi nada, não. Eu recebi a mensagem hoje cedinho, tá bom? Então depois você puder consultar e me mandar uma mensagem, tá bom? Mas se não pagaram hoje, já foi liberado hoje o pagamento, tá? Então, assim, talvez aí é coisa com o banco, né? Tá bom? Ok, eu vou ver e aviso qualquer coisa. Te agradeço. Gente, eu agradeço vocês, desculpa esses 3 minutinhos, tá? E uma boa semana para todo mundo. Se tiverem dúvida, marquem um atendimento, tentem resolver os exercícios e, principalmente, vejam o vídeo que vai ficar gravado lá para vocês, tá bom? Tchau, quem é do projeto, até quinta-feira.